Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui no nosso 16º programa do São Caetano Debate. Aqui ao meu lado, minha filha, Renata. Oi, gente, mais um programa em São Caetano Debate, vamos lá. E olha só, hein, hoje nós temos aqui uma entrevista muito legal, né, que seria uma entrevista aula. O nosso terceiro elemento na bancada, professor Marco. Olá. Hoje vamos falar de uma coisa bastante interessante que todos os nossos seguidores e seguidoras e os amigos da bancada aqui têm igual, que é 24 horas do dia. Só temos 24 horas, né? Tem dia que às vezes falta, né? Falta tempo. Isso mesmo. Professor, matéria de prova ou não? Não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Então, pra quem aí tá nos assistindo, o tema é vilões do tempo. Vilões do tempo. Como o tema é muito bom, a gente já vai direto ao assunto, né, professor? Isso mesmo. Nós não vamos fazer muito rodeio, né, Renata? Isso aí, hoje a gente vai ser, vapt-vupt. E você fica ligado aí, eu quero ver aí bastante curtida, né, professor? Isso mesmo. Seus alunos aí, né? Eu acho que é um tema bastante importante, não só para os alunos, como para as pessoas também. Sim. Vivemos num mundo muito agitado, né? Hoje, eu acho que não é muito certo a gente falar que não tem tempo, porque Sim. Todos nós temos 24 horas do dia. Isso. Talvez fazer um bom planejamento para a gente utilizar o tempo de maneira adequada. Isso mesmo. Renata, bora Vamos começar? começar então. Então vamos falar, já que começou nesse planejamento, sobre sobrecarga. Porque todo mundo fala que tá sobrecarregado. E aí, como que a gente faz pra Tirar essa sobrecarga, né? amenizar isso aí? Eu acho que assim, no mundo corporativo é muito comum a gente ter gestores ou ter mesmo nas empresas, nas organizações, Renata, uma coisa chamada confusão de metas. Então, às vezes, Marcelo, a gente tem gestores que confundem um pouco. Então, ele recebe a meta do gerente dele e não consegue repassar a meta de forma clara para os seus funcionários e acaba tendo uma confusão de metas. Né? Uhum. Então, a gente chama isso de um dos vilões do tempo. Então, como tem essa confusão, a gente não é muito esclarecido as metas, a gente fica um pouquinho desconectado. E isso causa uma sobrecarga. Porque muitas vezes você está trabalhando numa meta que talvez não seja muito importante. Então é muito esclarecedor. Aí o papel 100% do gestor é esclarecer. Né? Uhum. O segundo ponto seriam as suas demandas. Então, quando a gente tem quando não é muito claro, né, as suas demandas, acaba sobrecarregando o grupo de trabalho. Então, o que seria isso, Marcelo? Seria você fazer uma divisão não muito justa. Então, eu tenho um funcionário A que tem 10, o funcionário B tem 3, que isso não significa que essa quantidade seja uma demanda tão simples. Mas esse balanceamento de carga, isso é função do gestor. Isso é uma arte fazer. Dividir por igual, é isso? Dividir por igual e por potencialidades de cada funcionário, né? Eu acho que isso é um assunto bastante interessante para ser abordado. E depois a gente tem alguns períodos de jornada um pouco mais longa. Quando você não tem um bom balanceamento das suas demandas, o que acontece? Você acaba fazendo horas extras. Isso. Né? E essas longas jornadas, né, acaba acarretando até um pouco de disfunção no mundo organizacional dos seus funcionários. Né? Aí acaba acarretando doenças ocupacionais. E por último da demanda, né, é quando a gente coloca os prazos muito curtos. Então, quando um gestor não tem muita noção da atividade, da maneira com que ele tem uma visão sistêmica da tarefa, ele acaba dando prazos bastante curtos, Sim. Né? Sobrecarregando seus funcionários. Né?
E o que é isso? Isso é um grande vilão do tempo. Porque quando você tem prazos curtos, quando você tem uma jornada longa, estendida, quando você tem demandas fora da realidade e metas intangíveis, acaba sobrecarregando. É um dos vilões do tempo. Aquilo que a gente tinha falado no episódio da felicidade do trabalho, né? Acaba tendo retrabalho. Fazer 2 vezes. Tem que fazer 2 vezes. Fica fazendo 2 vezes. Né? Isso é um dos grandes vilões do tempo, que é a sobrecarga. Sobrecarga. E falando agora sobre percurso, professor. Vamos lá, Marcelo. É o que a gente chama dos 3 P's, né? Que é o percurso, a personificação e a preocupação, né? Então, o que a gente tem hoje no mundo do trabalho? Um deslocamento bastante acentuado para você chegar no seu ambiente de trabalho. Então, o que nós falamos isso no percurso, né? É utilizar esse tempo. Um bom exemplo é assistir o nosso podcast. Pois é, escutando, né? Escutando o nosso podcast. Se você demora meia hora, 1 hora para você chegar até o trabalho, uma boa maneira de você estar utilizando o seu tempo é ouvindo podcasts, né? Isso. E essa personificação, né? É melhor o feito do que o perfeito. Uhum. E aí tá um grande vilão, né? A gente tem pessoas que gostam da perfeição. Às vezes, Marcelo, você tá no mundo, é um empresário, tá no mundo dos negócios. Às vezes você quer aquilo pronto. Não precisa ser tão perfeito assim, mas você precisa ter aquele produto. Sim. E o perfeccionista, o que acontece? Ele nunca quer entregar aquilo, nunca tá bom, né? Isso é um grande vilão do tempo, né? Então, colocar essa fala, o feito é o melhor do que o perfeito, né? Preocupação, né? E isso é uma ação voltada para o mundo já das emoções, né? Porque é muito difícil você estar concentrado num trabalho com preocupações externas, né? Mesmo preocupações internas. É muito difícil a gente deixar o nosso cérebro fora da empresa, né? E adentrar, colocar aqui não dá pra gente separar. E não dá para separar. Realmente é bem difícil. Então, assim, como dica, né? Utilizar esses 3 P's de maneira eficaz para que isso não torne um dos vilões do seu tempo. Equilibrar, né? Equilibrar. O equilíbrio, o balanceamento, acho que é uma dica bastante importante, Renata. Legal. Qual que é o próximo, Renata? Reloginho. Uma que você gosta. Distrações. Puxa vida. E quem nunca, né? Com tanta atividade, você ser jogado num pensamento longe, né? Então, a distração é um dos vilões do tempo. Isso no mundo da psicologia, a gente pode até tratar isso, Marcelo, como uma prevenção. Porque, às vezes, quando você fica muito sobrecarregado, a gente tem como se fosse um disjuntor dentro do nosso cérebro. Que desliga. Olha. Às vezes, é importante essa distração. Às vezes é importante uma pausa para o cafezinho, né, Renata? Isso a gente aprendeu no mundo da saúde. Como é importante a gente dar uma relaxadinha. Às vezes uma sobrecarga é importante também a gente fazer esse tipo de pausa, né? Então, eu acho que essa distração ela pode ser utilizada por bem, que é uma maneira de você utilizar o disjuntor e desligar um pouquinho da nossa mente. Aproveitar o tempo que tem que ser feito as atividades e dar o tempo para descanso certo. Mas aproveitar 100% o tempo que você está trabalhando ali. Exatamente, Renata. Caramba, que bacana. E interrupções, professor? Interrupções. Pessoas disponíveis. Puxa vida. Quem nunca trabalhou com aquela pessoa que todo mundo pergunta as coisas para ele? Isso. E aquela pessoa que está sempre disponível a ajudar é um paizão, é um irmão dentro da nossa organização, né, Renata? Mas sabe, eu vou te interromper. Claro. Que eu vi num podcast essa semana, eu ouvi.
Quando a pessoa falou exatamente assim, quando você precisar de algo urgente numa empresa, você peça para quem estiver mais ocupado. Porque é a pessoa que vai resolver mais rápido. Olha só. Pessoa que tá mais ocupada, você dá mais serviço para ela. Porque ela tá mais ocupada, por quê? Porque ela tá fazendo. Só que ela tá fazendo demais. Mas ela pega e resolve. E aí, às vezes, as outras estão lá paradas e não faz nada. Porque tá mal dividido, né? Volta lá pro começo. A divisão, o balanceamento das atividades. Mas foi interessante isso. Muito bem lembrado. E o que acontece? Essa pessoa, né? Esse paizão, esse irmão, né? Que para ajudar todo mundo... Marcelo, às vezes ele passa o dia e fala, nossa, mas eu não consegui fazer nada, eu fiquei improdutivo aqui. Na realidade, ele ajudou muita gente. Eu fiz, trabalhei e não fiz nada. Eu não consegui entregar as minhas metas. Mas ele ajudou o grupo, né? Ele ajudou pessoas. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura. Em alguns países europeus, essa interrupção é proibido. Ninguém ajuda. Sabe? Então, cada um tem a sua meta, cada um tem seu objetivo, né? Somos um país latino, gostamos de ajudar todo mundo, né? E às vezes a gente acaba não cumprindo as nossas metas para ajudar as pessoas. Mas tem um ponto positivo aí. Esse cara que ajuda todo mundo, ele acaba aprendendo muitas coisas. Sim, ele é diferenciado. Ele é uma pessoa diferenciada. Talvez essa pessoa pode ser avaliado como um líder de grupo, no futuro gestor, né, Marcelo? Isso Quem não mesmo. quer um gestor na equipe que consegue ajudar todo mundo, que consegue ter o carisma para ter essa disponibilidade para ajudar as pessoas, né? E com isso ele acaba tendo um reconhecimento da equipe. Um profissional desse é muito valioso dentro de uma organização. Verdade. E professor, e as redes sociais? Vamos lá. Eita, né? Eu acho que aqui são os maiores vilões do nosso tempo, né? A gente perde muito tempo com isso, né? E o que acontece, Marcelo? As redes sociais, eles têm pessoas, eles têm um marketing para exatamente roubar o nosso tempo. É mais ou menos assim, eu pesquisei à noite de ontem que eu precisava comprar uma máquina de lavar roupa para minha esposa e daqui a pouco aparecem 200 máquinas de lavar roupa dentro das minhas redes sociais e eu acabo perdendo o foco daquilo que eu estou procurando em termos de trabalho. Isso. E acabo vendo. Isso é um marketing, né? Que faz com que a gente se distraia, que a gente perca o tempo da gente para estar chamando atenção. Isso é marketing para ser vendido, né? E muita atenção, né? Eu acho que isso é muito facinho para a gente desviar a atenção, né? Eu acho que as redes sociais elas têm um programa que força a gente a nos distrair. E eu vou dar 3 ações relativas ao nosso cérebro aí para a Renata, né? A nossa função básica do nosso cérebro, uma das 3. A primeira função é eliminador. Então, qualquer dorzinha que a gente tem, a gente já começa a chacoalhar, isso é uma função do cérebro, que é o alertar. A segunda função do cérebro é a gente disseminar o prazer. Então, por que a gente gosta tanto de chocolate? Por que a gente gosta tanto? Porque é uma forma de prazer. Então, quem sabe a rede social não é uma forma de prazer também. Então, o nosso cérebro adora coisas que a gente não tem que pensar muito, que é a nossa terceira grande função de economizar energia. Sim. A rotina é uma delícia para o nosso cérebro. Ele gosta de rotina, ele gosta de prazer. E é tudo que as redes sociais acabam proporcionando, né? Rotina, né? Não pensar muito. E só tem uma dica. É muito difícil a gente ter um profissional de sucesso se esse profissional de sucesso sobressair essa rotina. Pensar. O cérebro não gosta muito de pensar. O cérebro gosta de coisas muito fáceis, de rotina, né? Mas eu não conheço nenhum profissional de sucesso que conseguiu chegar no topo para ele quebrar essa ação. Então, forçar, pensar,
o cérebro não gosta de estudar. Ninguém hoje pergunta mais o porquê, né, das coisas. Porque a resposta sempre tá lá, ninguém nem questiona. Exatamente. E o cérebro adora isso, né? Ele vai economizar energia. Nossa. E aí vai uma passando pro outro, que vai passando pro outro. Ninguém pergunta o que tá acontecendo. Ah, mas por que isso? Por que daquilo? Né? Não tem mais isso. Exatamente. E antes, pelo menos quando eu estudava, né, na escola, a gente era muito estimulado a isso, né? O professor tá explicando Não, mas por que aconteceu isso? Hoje não, você vê lá no seu 15 segundos de cada coisa, você acha que você entende aquilo como verdade e acabou. E aí não tem essa interação, esse aprendizado, né? De quando você pergunta e alguém te explica. Perfeito. Ó, a Renata aí. Você viu, professor? Eu acho que assim, esse mundo que nós vivemos, que é um mundo típico de uma pessoa ansiosa, né? Então, as redes sociais nos proporcionam isso, né? Uhum. E cada vez que a gente procura alguma coisa dentro das nossas redes sociais, parece que a gente vai ficando cada vez mais ansioso porque a gente quer respostas muito rápidas, né? Eu acho que isso proporciona também, Renata, na minha opinião. E respostas rápidas e as coisas fáceis. Esses dias eu atendi uma paciente e aí, na avaliação, ela me falou assim, eu vi que você estudou em tal lugar, você se formou nesse lugar. Falei, nossa, né? Tá. Observadora, né? Foi observadora, foi olhar quem ia atender. Não, porque eu tô fazendo um trabalho de pesquisa, TCC. E eu vou falar sobre isso, isso e isso, mas eu não encontro artigo na internet. Aí eu falei, nossa, não encontro nenhum. Não, encontrei muito pouco. Aí eu fiquei pensando, eu falei, será que mudou tanto assim, né? Porque faz tempo que eu não vou atrás de uma pesquisa assim. Aí tudo bem. Domingo eu falei, não, eu vou olhar. Eu separei 62 artigos. Puxa vida. Daí ela foi lá, eu falei, olha, acho que você não teve a paciência para pesquisar. Ou não fez as perguntas certas lá pro Google achar o que você precisa. Mas estava lá. Mas é isso, que é as coisas fácil e rápida. Aí eu falei, agora o seu trabalho vai ser só ler esses 62 artigos, ó, tá aí. Tá aí. E a inteligência artificial, ela tem um benefício, né? Que é nos trazer uma facilidade, mas também ela deixa a gente sem pensar um pouco, né? Deixa uma coisa porque já traz uma resposta automática e você só passa aquilo pra frente, você não aprende o que você, né? Porque quando você lê, sei lá, faz um resumo, escuta, se questiona se aquilo é verdade ou não, né? Aí você aprende. Agora, não, as coisas estão mais assim, fácil. Aí não sei se é muito bom isso daí, né? que tá acontecendo. Professor, e e-mail? Como que é assim e-mail? Perde muito tempo com e-mail? Eu fico imaginando o Marcelo como empresário eu não olho e-mail. Tem que fazer a gestão, né? Quantos e-mails você não deve receber, sua caixa deve ficar superlotada, né? Um monte. A Renata, como empresário desse ramo de estética, como deve ser vários e vários fornecedores, clientes, né? Isso. Então é muito difícil. O que eu sugiro? Eu sugiro você marcar uma hora para você ler a sua caixa de e-mail. Não fazer isso no horário mais de expediente. Sei lá, terminou, abaixou um pouquinho, 17 horas, eu leio os mais importantes. Ou se você for uma pessoa que faz muita coisa, você passar essa tarefa para alguma outra pessoa, uma secretária, né? Delegar a função. Delegar a função. Caramba, professor, é isso aí. Reuniões, Renata. Reuniões. Agora vamos falar dessa parte. Que aí você tem o feedback, dá treinamento, mas como que encaixa isso aí no tempo? Então, Renata, é muito importante na hora que você for startar uma reunião e deixar qual é o motivo. Eu posso dar uma reunião de feedback dos seus funcionários, né? Eu posso dar uma reunião de treinamento. Isso. E o que acontece, isso um pouco da minha experiência, é você marca uma reunião e tenta colocar todas essas ações dentro de uma única reunião. Fica improdutivo. Fica. Né? Então, desculpa, mas essa reunião é para treinamento, para você ensinar,
é uma reunião de feedback, que você quer saber como estão os nossos projetos, né? Não tem a divisão. Não tem a Olha, a gente vai divisão. fazer uma reunião para isso. A Ex- finalidade é essa. Exatamente, Renata. E a gente acaba se perdendo, né? E a reunião fica improdutiva, principalmente quando você torna isso uma rotina. Os seus funcionários ficam desmotivados porque a reunião fica improdutiva e aquele bate-papo no cafezinho dos funcionários, né? Reunião para quê? Eu Verdade. tinha tanta coisa para fazer. Então, exatamente. E aí agora no mundo corporativo, que a maioria das empresas estão fazendo home office, né? Às vezes aparece lá, nossa, essa reunião podia ser um e-mail. Essa reunião poderia ser um e-mail. Que tomou o tempo, porque não parece, né? Mas as pessoas elas estão mais produtivas. Quem trabalha com TI, né? Nessa parte de informática, em casa, elas trabalham muito mais, porque elas não têm tempo de deslocamento. Então, o tempo que elas usam para trabalhar. E aí pausa para fazer uma reunião online com uma informação que podia ter enviado no e-mail. Exatamente isso. Isso é um grande vilão no tempo, né? Do nosso tempo precioso, né? Que é improdutivo, na minha opinião, é super improdutivo. Então, eu acho que cabe o gestor definir o tipo de reunião, tá, Marcelo? Para que isso não se torne um vilão do tempo e essas reuniões se tornam bastante produtivas. Produtivas e não se perca tempo, né? E não fica aquelas reuniões longas, cansativas, né? Ou muito longa ou com nenhuma informação. Nenhuma informação. Fala e ninguém entende nada. E aí isso causa o quê? Erros na comunicação. Eu acho que isso não tem coisas piores. Marcelo, você já perdeu algum prazo porque o funcionário colocou 8 horas a reunião e você foi 8 horas da manhã e a reunião era 8 horas da noite? Putz. Já aconteceu isso com você? Sim. Então, a noite é 20 horas. É 20 horas. E às vezes eles colocam 8 horas da noite. E às vezes o que você faz? Você olha 8 horas... Só 8 horas da manhã. Da manhã, né? Você olha... Então, um simples erro de comunicação pode trazer um transtorno, Sim. um vilão, um grande vilão no tempo. Você perdeu tudo por um simples erro gráfico, né? Imperdoável no mundo corporativo. Sim. Mas, infelizmente, isso acontece muito. Acontece, né, professor? Então, o que acontece é... Esse erro na comunicação, ele também pode ser disseminado por informações erradas também da gestão, né, do seu gerente. Então, você colocar informações que causam algum erro de comunicação, pronto, você perdeu tudo, né? Então, assim, Marcelo, eu coloco como tempo de 24 horas como o famoso filão de pão. Uhum. Ou uma baguete. Sim. Imagine uma baguete com 24 horas. E você tem a faca para cortar. E eu já começo a dividir as coisas mais importantes. Por exemplo, de 6 a 8 horas o sono. Então eu vou cortar o meu pão com as horas de sono positiva e produtiva, que isso eu não posso abrir mão. É uma questão de saúde. E você tem a faca para definir qual a espessura do restante dos pedacinhos que você pode cortar. E você vai rechear essas fatias com aquilo que você quiser. Uhum. Isso significa um planejamento do seu tempo. Então, se você não tem um planejamento do tempo de 24 horas, fica improdutivo para você. Você acaba fazendo coisas não muito urgentes, não muito importante, e a coisa muito urgente e muito importante você acaba não fazendo. Então, eu acho que o segredo é fazer um bom planejamento estratégico do dia ou da semana. Sim. Né? Imagina, Marcelo, você tem quantas empresas? Se você não fazer um bom planejamento, eu vou estar em loja 1, loja 2, loja 3... A Renata, como é que faz? Né? Verdade.
Eu imagino que a semana para você, Renata, já começa no domingo. Você fala, nossa, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Então já começa com o planejamento. Eu acordar pela manhã já sabendo o que eu vou fazer, né? O acordar já é uma... Você já pegou a fatia do filão ali. E já colocou... eu vou rechear isso daqui com um bom café da manhã. Eu vou rechear o meu segundo pedacinho com um atendimento da primeira cliente. Então, eu acho que é um bom planejamento. E o definir o que é urgente e o que é importante, eu acho que eu vou tentar passar para você uma experiência que eu tive não muito boa. Quando a gente é jovenzinho, a gente não liga muito para colocar gasolina no carro. E o carro começa a ficar na reserva e fala assim, mas isso daqui não é urgente. Sim. Dá para chegar ali. Dá para chegar aí. Desde que o seu planejamento dá tudo errado e você acaba ficando sem gasolina num lugar onde que não tem posto de gasolina e um lugar muito escuro. Aí se tornou uma urgência. Né? E o que eu fiz assim para que isso nunca mais aconteça na minha vida? Eu coloquei a metade do tanque como uma reserva. Entendi. É uma coisa bastante simples, né? É um reloginho. Então, quando chegou na metade, eu tenho que abastecer porque eu estou na reserva. Então, o que é isso? Isso é uma coisa importante que jamais na minha vida vai se tornar uma emergência. Sim. Então, utilizando essa metáfora, talvez a gente possa trazer essa boa prática, essa experiência para o mundo corporativo, né? Isso. Então, usar um reloginho para você, né? E evitar que você tenha uma emergência no seu dia, porque a emergência ela tem que passar por cima de qualquer coisa, né? Sim. Então, é claro que coisas imprevisíveis, né? Quando não dá para, né, a gente planejar, vai acontecer algum tipo de emergência e a gente está preparado para isso. Agora, isso não pode tornar uma rotina, né? Então, o que acontece? Vivemos hoje num mundo bunny, né? Ou no mundo fame, que é um mundo frágil, é um mundo ansioso, é um mundo que tem uma incerteza bastante significativa, né? E isso afeta bastante as nossas relações, né? Então, esse mundo frágil e ansioso, né, ele leva a gente a tomar algumas decisões, às vezes não muito boas, até erradas, devido à nossa ansiedade, né? Então, é isso que eu penso do tempo. E os nossos seguidores e nossas seguidoras, né, eu acho que vocês têm um filão, uma baguete de 24 horas, né? Sim. E cada um fazer o seu planejamento. Então, para uns, Marcelo, 5 horas de sono está excelente para mim, eu consigo ter um sono positivo, né? Eu consigo ser produtivo no outro dia, então eu vou cortar esse filãozinho com 5 horas. Tem pessoas que precisam de 6 horas no mínimo, né, Renata? Porque eu fico improdutivo se eu não dormir mais que 6 horas. Então já começar com o seu planejamento com um sono positivo, né? E eu ter esse planejamento estratégico. A grande maioria dos meus alunos não vão concordar muito com ele, né? Porque assim, é sempre a mesma reclamação, como sou aluno e fui aluno. Né? Dorme tarde e acorda cedo. Dorme tarde e acorda cedo, né? E a gente acaba ficando improdutivo. Ah, professor, mas sabe o que é? Que eu chego em casa e tenho o terceiro tempo, eu tenho que preparar minha comida, né? Principalmente para as mulheres que chegam em casa no terceiro tempo, né? Mas assim, talvez seja um período, que esse período não pode ser muito longo. É a formação da faculdade, né? Isso não pode se tornar uma rotina quando você está formado dentro do ambiente de trabalho, né? Então, muito atenção à quantidade de tempo que cada um do seu organismo ele está pedindo para você. E fazer um bom planejamento. Lembrando que você tem a faca, você tem o filão e você tem o recheio. Né? E cada um tem essa possibilidade de planejar o seu dia, de comer, né, essa delícia desse filão com o recheio que cada um conseguir. É isso que eu penso. E se não conseguir, pedir ajuda para alguém, né, para conseguir planejar isso.
Muito bem lembrado, Renata. Eu acho que hoje a gente tem tem curso para isso de gestão do tempo, né? Existem profissionais que se dedicam a ensinar esse tipo porque praticamente é uma estratégia mesmo, né? É uma estratégia de sobrevivência, né? Porque se você não fizer isso, dificilmente você vai ter uma qualidade de vida muito boa na sua vida mesmo profissional, né? Uhum. Se você não tiver esse planejamento do seu dia, e lembrando que cada um é de um jeito, né? Cada um tem o seu tempo. Você pode ser feliz, né? Você pode ser produtivo fazendo aquilo que você é muito bom para fazer, né? Eu acho que isso é felicidade no trabalho. E eu toco a tecla do bom planejamento. Acho que é bastante importante aí. Olha só. E aí puxa o primeiro podcast que a gente fez, né? É Que a felicidade pessoa no trabalho. acorda motivada. Felicidade do trabalho. É isso aí, um bom planejamento. Você se planeja bem, Renato, ou não? Não. Não? Eu ainda acho que não. Nossa senhora, hein, professor? Eu não falo nada, porque eu, pra planejar, sou horrível. Eu acordo, já saindo fazendo as coisas, e daqui a pouco me ligam, falam, você tem que fazer isso, daquilo, e eu vou que vou. Na correria, né? Na correria, eu acho errado. Eu quero tanto usar uma agenda que eu não consigo. Eu compro e fica jogada lá. Exatamente. Então, Marcelo, isso é aquela metáfora que a gente falou do combustível, né? Sim. Então, talvez você atrasar um pouquinho o seu reloginho, né? Então, não chegar na reserva, chegar sempre na metade. Ou ter alguém para ajudar a planejar, a fazer esse planejamento, né? Que isso é muito importante. Normalmente, né, assim, eu trabalhei em alguma multinacional e eu sei como é que é isso. Normalmente, quem faz essa agenda são as secretárias, né? Uhum. E as secretárias, ela consegue administrar o tempo dos diretores, dos gerentes, né? A secretária faz esse papel. Mas aí que vem aquela coisa da rotina, né? Às vezes o assunto que você pediu meia hora, provavelmente você não vai conseguir fechar em meia hora. Verdade. Então, mesmo como uma secretária... Ó, sabe quem me ajudou muito? É que eu não faço muitas mais as coisas, né? Que eu sou abandono assim o tempo, mas a minha psicóloga que me ajudou a colocar tarefas, porque assim, eu me dedico muito a uma coisa e não às outras. E as outras é tudo relacionado a mim. Então eu não como direito, eu não faço exercício, né? Perfeito. E aí não fica equilibrado. Então ela me deu um planejamento para eu ir preenchendo lá as lacunas com as coisas e depois ela me ajudou a montar. Agora já tá tudo bagunçado. Se ela assistir isso, ela não vai gostar. Mas é um jeito também, né? Renata, nos meus atendimentos, eu acho que uns 90% de quem eu atendo tem um pontinho de ansiedade. E a ansiedade, ela é um vilão bastante importante na gestão do tempo. Porque a gente pensa, né? O que acontece? O ansioso, ele acaba pensando no futuro, acaba contaminando o presente, que ele acaba sendo improdutivo no presente, pensando no futuro que ainda não aconteceu. Verdade. Né? Então, nos meus atendimentos, né, primeiro a gente pede para viver o presente, o aqui e agora, né? Que a gente falou do estado flow, da atenção plena, da concentração, do foco. Então, tudo que a gente falou, né, desses 8 vilãozinhos do tempo, ele está relacionado a um bom planejamento, mas ele está relacionado ao foco da sua atividade, né? O que eu tenho que fazer? Porque se você deixar para o nosso cérebro, ele vai querer fazer o mais fácil. Isso. Ele vai querer transformar isso no rotina. Que é uma delícia a gente viajar no Facebook. É uma delícia a gente viajar no Instagram. Só que a gente perde o foco. E a gente acaba ficando improdutivo. E fazendo o que o marketing mais quer. Que a gente navegue, preso lá na internet. navegue. E aí o tempo que você tá lá na agenda, vou almoçar da 1 às 2. Em vez de você comer devagar, você come muito rápido para ficar no celular. Ou pior, você tá com uma atividade lá para entregar das 4 às 5 horas da tarde. Aí você não consegue porque você tava no celular. Exatamente, Renata. Então, assim, o foco, né, é muito importante. O planejamento, né, é usar mesmo essa metáfora, né,
Gasguei. Professor. Estamos conversando bastante. Usar metáfora para fazer um bom planejamento estratégico e o foco. Tem hora para tudo. Sim. Olha, no cafezinho eu posso me distrair à vontade. Eu tenho 5 minutos para deixar o meu cérebro me levar para onde ele quiser. Voltou, foco, atenção plena, porque assim você vai ser produtivo. Né? Eu acho que é isso que a sua psicóloga deve ter Sim. te orientado. Né? Então, assim, normalmente, Renata, a grande maioria das pessoas que me procuram lá é porque elas estão perdidas e sem foco. Né? E o que acontece? Bate o desespero, porque você tem que estudar para a prova, você tem que fazer o TCC, né? Já está preocupado com aquilo que não aconteceu ainda, mas se alguém fazer uma pergunta na banca, como é que eu faço? Falei, gente, não aconteceu a pergunta ainda. Né? Então a gente fica Se preocupa com o que está acontecendo agora, né? E esse é o grande problema do ansioso, Marcelo. Sofre por antecedência, né? O ansioso, ele está muito preocupado com o futuro. Né? E se, o que pode acontecer? Né? O futuro não aconteceu ainda. Vamos se dedicar ao presente. Porque você não pode contaminar o nosso presente pensando no futuro, que vai ser improdutivo. Né? Então, assim, alguma dica, né? Que eu acho que é o foco desse podcast aula. Sim. É o foco, né? Atento aos 8 reloginhos, né? Uma atenção especial e um bom planejamento. Boa, professor. Olha só. Olha só, Renata. Isso aí, muito bom, né? Boa aula do professor, hein, professor? E deu certinho, né? Deu certinho. Tá Cê acabando viu? o programa, mas a gente conseguiu concluir, né, professor? Sim. Ficou faltando mais alguma coisa pra gente falar sobre os vilões do tempo? Eu acho que dentro, né, da nossa ação de informação, né, de trazer os nossos seguidores e as nossas seguidoras para um bom planejamento, né, é a utilização do nosso tempo de forma eficaz. Né? Então, talvez uma dica, né, que isso é muito comum a gente cair nessa mesmice e falar assim, olha, Renata, eu não posso fazer isso para você porque eu não tenho tempo. Então talvez não usar mais. Então talvez eu possa fazer uma revisão, uma reflexão. Será que eu estou usando o meu tempo de forma correta? Da forma correta, da melhor forma. Tem uma metáfora boa disso. Vamos lá. Vou falar pra você. Diga. Ó, se eu chegar aqui pra você e falar assim, ó, amanhã quando você acordar, eu vou te dar 24 milhões de reais. O que você faria? Ia gastar. Não, mas... Eu não ganhei ainda, né? E você, professor? Nossa. Eu acho que eu ia dormir mais um pouquinho e falar assim, puxa vida, à tarde eu vou gastar todo esse dinheiro aqui. E se eu falasse agora que eu entrego os 24 milhões, mas você não acorda? E eu vou gastar como? Vou ficar dormindo? Não acorda. Acabou, morreu. Tem os 24 milhões, mas... Aí não adianta, eu quero pra que isso aí, né, professor? Vai fazer o que com 24 milhões e não poder gastar? Então, todo dia você recebe 24 horas pra gastar. Perfeito. E você gasta como? Perfeito. Ó, o professor Melhor do que... O exemplo ficou melhor que o do Filão, né? Tá então, vendo, 24 né, milhões aí. Fazer uma aula com ela também, professor. Tá fazendo muito psicóloga, né? Ela que te passou isso aí, olha. Você vê? Bom, mas Renata, nosso tempo tá acabando. Agora a gente pode falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né, Renata? Pode. Alpina Beauty, que hoje você se Beauty, arrumou hoje, né? Sim, me arrumei porque amanhã eu vou dar uma aula na USCS. Aula do quê? Drenagem linfática. Na verdade é um workshop, né? Porque eu não vou dar a aula inteira porque vai estar dentro do meu curso. Então eu vou dar um workshop para apresentar o meu curso. Porque tá tendo o simpósio deles de fisioterapia da área da saúde e eu fui convidada lá. Tô chique. Olha que coisa chique, Boa. hein, professor? Tá vendo? Aí me produzi, né? Mas amanhã eu vou me arrumar direito também, né? Vai dar uma melhoradinha, né? Hoje só foi o começo, né? Só o comecinho. Entendi. Fiz as unhas, ó. Alongamento de unha. Nossa, tá enjoado. Tudo aonde? Alpina Beauty. Tem que fazer a propaganda, né? 1 ano de Alpina Beauty, você tem presente lá pra ganhar. E como é que entra em contato? No 970301680. É isso aí, pessoal. Alpina Beauty. Renata, mais algum recado a gente tem? Falar do grupo Alpina Veículos,
Alpina Rent a Car, Isto, Grupo Cerealista Brasil. isto. E a gente tá sempre aqui esperando o quê? A sua pergunta, seu questionamento, sua sugestão. O que mais? É isso aí. Professor? Eu acho que a gente está preparando já a terceira podcast aula. Sim, né? claro. A gente recebeu bastante retorno, feedback positivo. E eu não posso deixar de falar os elogios que esse casal recebeu, né? Papai e filha, da condição dos podcasts, né? Da lisura, da educação que vocês sempre têm com os entrevistados, né? E vocês receberam muitos elogios. Poxa, Olha aí, que agradecemos, bom. olha, tá vendo? Você viu? Não é só de crítica que a gente vive, né? assistindo, as pessoas estão vendo. Oh, bacana, professor. Agradeço aí todo mundo aí pelos elogios. A gente tenta fazer um podcast diferenciado, né? Deixando os nossos convidados à vontade aí nas respostas, sem a gente atrapalhar, sem a gente ficar atravessando, né? Então a gente gosta de ouvir a resposta por completo, né, Renata? Isso mesmo. Então essa é a nossa ideia. E teve um retorno bastante interessante, e eu falei, né, para essa pessoa sobre o propósito, sabe, Renata? Aquela pergunta que você fez na felicidade e rendeu bastante. Então, quem sabe, talvez, né, a gente fazer um podcast somente para encontrar o propósito, né? Aquela sua pergunta rendeu. É, muito bom. Verdade. Então, Renata, vamos finalizar aqui o nosso programa, nosso 16º programa. Agradecendo mais uma vez o professor Marco, que já é um integrante fiel da nossa bancada, né, professor? Sim. A Renata, a todos os nossos aí espectadores, os nossos ouvintes e todos vocês aí que nos acompanham. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Um beijo.